Olá, minha amiga da costura, tudo bem com você? Eu sou Andréia Cristi, você está no Costurando com Andréia Cristi, um canal de dicas de costura. Aqui eu ensino você a confeccionar as peças que eu também confecciono aqui no meu ateliê, para que você possa fazer, vender e fazer a sua fonte de renda, assim como eu faço, costurando aqui no ateliê na minha casa. E na aula de hoje nós vamos confeccionar essa camisola adulto aqui. Nós estamos na segunda videoaula. Na primeira aula nós estudamos a modelagem, agora nessa aula a gente vai fazer o corte do tecido e a confecção da peça. E eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo. Assim você me ajuda a ajudar você trazendo conteúdo de qualidade aqui para o canal. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links informativos. Link para modelagem e link para o WhatsApp aqui do ateliê, caso você queira falar pessoalmente comigo. Fica tudo aqui junto com o vídeo na descrição. Então, bora lá o passo a passo dessa peça. Meninas, aqui nós vamos então começar a fazer o corte da nossa camisola adulto. Então, a gente já estudou a modelagem na aula passada, já estamos aqui com a modelagem pronta. Vamos fazer o corte no tecido. Qual tecido a gente pode utilizar? Você pode utilizar tecido plano, você pode utilizar tecido de malha, de baixa elasticidade, tá bom? Vai dar certo. Modelinho bem simples, a gente consegue adaptar aí para vários tipos de tecido, tá bom? O tecido que eu tô utilizando aqui na aula agora é uma malha de algodão. Essa malha de algodão, ela tem baixa elasticidade, né? Ela não estica muito. A gente vai começar analisando quanto de tecido a gente precisa para confeccionar uma peça. Então, quando você vai fazer aí a sua peça, primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que fazer a peça piloto. A peça piloto você vai ali testar a modelagem, vai testar o tecido, os acabamentos, a sua máquina, a linha, a regulagem de ponto. Então sempre faça uma peça primeiro de teste antes de sair cortando em grande quantidade. Às vezes você pensa assim, eu vou fazer 10 camisolinhas e vou vender. Você precisa, né, ter calma nesta hora. Você precisa fazer uma peça de teste primeiro, porque você vai pensar se você vai colocar uma barra aqui embaixo, se você vai fazer um acabamento com barra ou com rendinha, se você vai trabalhar com viés de malha, se você vai utilizar o viés elástico. Então tudo isso você tem que planejar e você faz todo esse planejamento e teste na sua primeira peça, que é a peça piloto. Fez a peça piloto, ficou do jeito que você quer? Não ficou do jeito que você quer? Você vai planejar o que você tem que alterar. Aí sim, depois você faz em grande quantidade, tá? Então aqui eu já cortei o molde no papel craft. Vamos calcular a quantidade de tecido. Você vai pegar a sua modelagem e vai ver qual parte é maior, qual que é mais alta, né? No caso da nossa camisola, a parte maior é a parte da frente. Mas esse esquema que a gente vai usar aqui serve também para você calcular um tecido para você fazer uma calça, para você fazer uma blusa. Você vai pegar a parte do molde que é maior, tá? Por exemplo, você tá fazendo uma calça, a parte das costas é maior. Tá fazendo uma blusa, as costas é maior. Aí você vê, tá? De acordo com a peça que você tá fazendo, qual parte é maior, você vai colocar na sua mesa e você vai medir, né? Você vai colocar a fita ali da pontinha até aqui embaixo. Aqui no meu caso deu 70 centímetros. Então, para fazer uma camisola no tamanho G, 70 centímetros aqui de tecido. Mas eu tenho que pensar também, calcular que de repente eu quero fazer uma barra, de repente eu preciso de um pouco mais de tecido para fazer um viés, eu quero colocar um bolsinho na minha peça, eu vou precisar de um pouquinho mais de tecido. Às vezes essa peça tem um cos, então você tem que ter uma folga de tecido. Pode ser também que quando você compra o seu tecido lá na loja, o tecido venha cortado torto, você vai precisar refilar, tá? Então eu faço assim, eu meço a quantidade que eu preciso, que é no mínimo 70, mas eu acrescento mais uns 15 centímetros, tá bom? Então eu vou comprar 70, 85 centímetros. Eu sempre pego de 10 a 15 centímetros a mais para poder fazer um acabamento, né? Para poder acertar o tecido. Nunca compro rentezinho. Eu meço para saber a quantidade
e adiciono mais 15 centímetros. Assim eu calculo aí a quantidade de tecido que eu vou utilizar na peça. Com relação à largura, você vai escolher a sua malha. Existem várias larguras nas malhas, né? As malhas, elas são diferentes. Tem malhas que são mais largas, tem malhas que são mais estreitas, tem malha ramada, que é aquela aberta, tem malha tubular, que é aquela fechada. Então você também vai precisar conferir se na largura dessa malha cabe a modelagem que você precisa. Se for uma malha bem estreitinha e couber só uma parte do seu molde, então você vai ter que comprar vezes 2, tá? No comprimento, porque aí você vai colocar um aqui e outro na sequência se você estiver trabalhando com uma malha que é estreitinha. Se a malha for larga, igual essa daqui, eu consigo posicionar um molde aqui, né? Frente aqui, costas ali, e numa largura só eu corto toda a minha peça, tá bom? Peguei uma malha tubular, uma malha, por exemplo, a malha canelada, que é mais estreitinha, que cabe só um na largura, então eu vou ter que comprar 2 vezes, um para posicionar a frente e outro lá para posicionar as costas, tá? Então observa sempre isso, mede a parte maior do seu molde, veja quanto que dá, adiciona pelo menos mais 15 centímetros de folga, vai lá na loja, você vai escolher a malha que você vai utilizar, a malha que você gostou, você tem que observar a largura da malha, se vai caber tudo de uma vez só ou se você vai ter que comprar 2 vezes, aí você tem que fazer esse cálculo, tá bom, meninas? Escolheu o tecido, no nosso caso malha de algodão, verificou a metragem e aí sim a gente vai começar o corte da peça, tá? Então eu vou cortar ali a minha peça no rolo. A minha peça tá aqui, aqui é a largura da minha malha, tá? Ó, aqui tá a peça, então aqui é a largura. Aqui, onde você vai comprar é o comprimento, então você vai comprar 1 metro, 2 metros, tá bom? Então observa isso na sua peça, vai ser muito importante na hora do corte. A largura e o comprimento. Aqui no comprimento, olhando na beiradinha aqui embaixo, é onde tem a auréola do meu tecido, que é a beiradinha dele, tá? A malha, ela vai ter ou auréola ou uma dobra. E esse sentido aqui da auréola ou da dobra é o mesmo sentido do fio do tecido. Então, na hora que você for posicionar a sua modelagem no tecido para fazer o corte, no caso aqui da nossa camisola, o fio do tecido é o mesmo sentido aqui da dobra. Também vai estar marcado na modelagem, tá? Na apostila. Então, você sempre tem que observar o fio do tecido, onde é, e o fio do molde, posicionar ele certinho, tá bom? Se você não corta a sua modelagem certa no fio do tecido, você vai ter uma peça que não vai ter o mesmo caimento, porque você vai estar cortando no sentido errado da elasticidade do tecido. Então a peça não vai ter o caimento que você quer, a peça vai ficar torta, né? Por exemplo, você está fazendo uma blusa, manga longa, e você não posicionou certinho do fio do tecido, é aquela camiseta assim que depois a costura que fica aqui na manga, ela torce e faz aqui pra frente. Ou aquela costura que o entrepernas, a costura da calça ali no meio da perna, ela sai dali do entrepernas e ela torce e vai pra frente da perna ou vai pra trás. Isso um dos fatores, né, que faz essa costura ficar torcida, faz a peça ficar torta, é não cortar certinho no fio do tecido, tá? Existem outras coisas que também faz a peça ficar assim, tá? Por exemplo, você não costurou, né, certinho, mas um dos motivos é não cortar no fio do tecido, a gente precisa cortar certinho no fio do tecido. Vou tirar aqui a modelagem. Então você vai localizar onde é o fio do tecido, que é o mesmo sentido da dobra ou da auréola. Então o meu fio do tecido tá aqui, vou pegar e vou dobrar, porque o meu molde, ele também, né, tem a dobra, ele é desenhado na metadinha. Tem aqui, ó, a parte da frente da minha camisola, aqui vai ser onde vai ser a alcinha, gola, cava do braço. Aqui é o centro da parte da frente, onde é reto. Aqui é o sentido do fio, do tecido e também a dobra. Então, eu vou dobrar o meu tecido para minha modelagem caber aqui.
Com relação à margem de costura, se você for costurar máquina industrial, deixa meio centímetro de margem de costura. Se você for costurar na doméstica, pode deixar 1 centímetro, tá? Então você vai dobrar o seu tecido até ele ficar aqui, ó, retinho, aqui o fio dele, que é a orelha. Aqui tá a dobra. Então precisa ficar bem retinho. Não estica muito assim o seu tecido. Vai alisando assim com carinho, só para tirar as curvas, tá? Você não pode esticar a malha, porque se você estica um lugar, outro lugar você não estica, você cortou a peça, vai ficar torto. Tá aqui a parte da frente, ó, já sei que cabe aqui, vou voltar um pouquinho, né, que a gente tem que economizar tecido também, não vamos deixar sobrar muito, vamos dobrar bem certinho. Aqui. Então aqui eu já consigo cortar a parte da frente. Na hora de fazer o corte da peça, você vai observar o fio do tecido e também vai observar a estampa do seu tecido. Olha o sentido dessa estampa. No meu caso, esses ursinhos, eu tenho eles virados tanto para um lado quanto para o outro. Então eu não vou ter ponta cabeça. Mas observa o sentido do desenho, o sentido da estampa do seu tecido, para você não cortar a peça de ponta cabeça, tá bom? Então olha isso. Como aqui os meus ursinhos são virados para lá e para cá, tanto faz se eu posicionar meu molde aqui ou se eu posicionar ele virado para lá, vai dar certo. Agora, se ele tiver o sentido certo da estampa, posiciona certinho o seu molde também para ele não ficar de ponta cabeça. Aqui na dobra, tá? Onde está marcada a dobra do molde, é bem na dobra do tecido, fica rente, tá? E o restante, né, o contorno aqui, você vai adicionar a margem de costura. E aí a margem de costura você vai fazer conforme aí a máquina que você vai utilizar, né? Se você estiver utilizando também um tecido que estica bastante, não deixe nenhuma margem de costura, tá? Você pode até optar por fazer um tamanho menor. Por exemplo, a sua cliente veste o G, mas você vai fazer com um tecido que estica bastante. Então ele vai ficar largo. Então você não faz o G, você faz o M. Claro que tudo tem que ser testado antes, né? E você tem que tirar as medidas da sua cliente também. Então, posicionei aqui, vou prender com algumas agulhinhas e vou cortar com margem de costura de meio centímetro. Depois eu vou pegar o restante ali do tecido. Também vou pegar ele, vou dobrar e vou posicionar as costas. Vou observar também as mesmas coisas. Fio do tecido, sentido da estampa, dobra a margem de costura e vou cortar também as costas. Meninas, então aqui eu já tenho cortada a parte da frente e a parte das costas da minha camisola adulto. Vou finalizar a aula de hoje por aqui para não ficar uma aula muito extensa. E no próximo vídeo eu volto com vocês para a gente fazer a costura da peça lá na máquina, tá bom? A gente pode costurar essa peça tanto em máquinas industriais quanto em máquinas domésticas, tá? Então eu te vejo na próxima aula para a gente costurar a nossa camisola adulto. Tchau, tchau!